Bom dia, hoje iremos apresentar vetores em Python. Será apresentado por mim, Giovana Lima, e por Laila Oliveira. Aqui é o que iremos falar na nossa apresentação. Primeiro faremos uma breve apresentação sobre vetores, depois falaremos sobre o NumPy, e depois a Laila irá falar sobre os vetores em Python e resolver o exercício proposto. Os objetivos desse trabalho, dessa apresentação, é compreender o conceito de vetores e sua importância na programação, conhecer a biblioteca NumPy e sua utilidade para a manipulação de vetores em Python e aprender a realizar operações básicas com vetores utilizando o NumPy. Bom, começando com a apresentação sobre os vetores. Primeiro, o que são vetores? Eles são estruturas de dados que armazenam elementos de forma ordenada. E na programação, que é o caso da nossa apresentação, eles são frequentemente usados para representar sequências de dados. Eles também são nominados de outra forma, que são arrays. Os vetores são uma estrutura de dados que armazenam elementos de maneira contínua na memória. Os elementos podem ser acessados por meio de um índice. Em linguagens como Python, você pode criar vetores usando listas. Aqui, nós estamos mostrando uma aplicação prática dos vetores, porque como eles podem ser usados no dia a dia em diversas áreas, aqui nós mostramos ele sendo usado no armazenamento de notas de alunos de uma disciplina. Como vocês podem ver, está sendo usado no código o array, que eu falei que são vetores. Eles são mais utilizados quando você codifica em C, mas em Python também. Agora irei falar um pouco sobre o NumPy, que é uma biblioteca usada para a manipulação de vetores em Python. O NumPy, como eu disse, ele também é usado como arrays, que também são os vetores. Só que ao você começar a codificar em Python, você tem que usar import numpy resnp, porque é assim que o programa que você está utilizando vai conseguir identificar os códigos corretos para gerar o resultado correto, porque os códigos para você codificar... Calma, falei de novo. Tá. Volta no outro slide, por favor. Isso, tá. Agora eu vou falar um pouco sobre o NumPy, que é uma biblioteca para manipulação de vetores em Python. Quando você vai começar a codificar em Python, você tem que utilizar o código import numpy resnp, porque é assim que o programa que você está utilizando vai conseguir identificar esses códigos para gerar o resultado correto, pois esses códigos só pertencem à biblioteca NumPy, e é assim que ele vai conseguir identificar. E as vantagens de usar o NumPy é a eficiência computacional, facilidade do uso e compatibilidade com outras bibliotecas. Então, você também pode usar outras bibliotecas junto com o NumPy. Agora, eu irei falar um pouco sobre os vetores com o NumPy. Temos os vetores unidimensionais, que aí usamos de novo o array, que eu falei que são os vetores. Também temos os vetores multidimensionais, que geram as matrizes. E também temos as operações básicas, que são adição, subtração e multiplicação. Então, ao codificar, você coloca as operações do jeito normal, com uma pequena diferença na multiplicação, que em vez de você usar x ou qualquer outro, você usa asterisco. E na divisão você usa a barra. Eu vou falar um pouco sobre os vetores em Python. Em Python, esses vetores são denominados listas. E a lista é um conjunto ordenado de valores, onde cada valor é identificado por um índice. E esses valores são denominados como elementos. Por exemplo, aqui, para criar uma lista em Python, é possível você escrever vetor, colocar esses elementos dentro desse vetor, e depois imprimir esse vetor. E nisso, como a Giovana falou, você pode fazer a soma desses vetores, multiplicação e várias operações com eles. E esses vetores, eles possuem várias funções para fazer essas operações. Por exemplo, a função append, que é para acrescentar algum elemento ao final da lista. Então, aqui você cria uma lista vazia e para adicionar esse elemento na lista, você coloca minha_lista.append e escreve o elemento que você quer ao final da lista. Neste exemplo aqui,
Ao você imprimir a lista, vai aparecer os elementos 2 e 3. Na função insert, ela é utilizada para adicionar um elemento contido na lista em outra posição, ou seja, ela vai inserir um elemento na lista. Neste caso aqui, vamos criar uma lista inicial chamada minha underline lista, que é igual a 1, 2, 3 e 5. E para inserir, nós vamos colocar os elementos, o número 4 na posição 3 da lista. Então, vai ser a minha underline lista.insert 2,4. E para imprimir, os vetores vão ficar assim. Lista após a inserção vai ser 1, 2, 4, 3 e 5. Que inserir o número 4 na terceira posição, que é no lugar do 3. Aqui na função del, ela é utilizada para remover os elementos de uma lista. Então, como aqui explica, ela é para remover os elementos que você não quer que esteja dentro da sua lista. Neste exemplo aqui, vamos criar uma lista inicial com alguns elementos. Vou imprimir essa lista original. E para remover o elemento, neste caso o elemento na posição 2 da lista, vai escrever del, minha underline lista, e o elemento dentro de colchetes. E a lista impressa, ao final de tudo, vai ficar 1, 3, 4 e 5, após a remoção do elemento 1. Então, nesse caso do elemento 1, que é a posição 1, é o número 2, porque são contados de 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o elemento na posição 1 da lista é o número 2. Na função range, ela é utilizada para criar listas através da estrutura for. Então, para criar uma sequência do número de 0 a 4 usando range, vai criar uma lista com minha underline sequência igual a range na posição 5. Para imprimir essa sequência, vai ser a sequência gerada, vírgula, lista, minha underline sequência. E para iterar sobre a sequência e imprimir cada elemento, pro número em minha sequência, print o número que você quer. Então, essa sequência vai ser praticamente uma lista, mas um número seguido do outro na sequência. Então, vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Na função sort, ela é utilizada para ordenar todos os valores contidos na lista. Então, quando esses valores estão embaralhados ou em ordem decrescente, ela ordena eles em forma crescente. Neste caso, cria uma lista com os números 3, 1, 4, 1 e etc. E para imprimir essa lista ordenada, vou usar minha underline lista.sort e coloco os parênteses. E para imprimir essa lista, ela vai aparecer com os elementos de forma ordenada, que vai ser 1, 1, 2, 3, 4, 5 e assim adiante. Aqui é mais um exemplo da função sort. E a função reverse, que é o contrário da função sort, que ela é utilizada para ordenar de forma inversa todos os valores contidos na lista. Então, se cria uma lista com os elementos que você quer, imprime a lista original, que para o exemplo aqui embaixo, e para inverter a ordem desses elementos usando a função reverse, vai criar minha underline lista.reverse. E para imprimir essa lista, como os elementos são de 1, 2, 3, 4 e 5, a lista vai se resultar nos elementos de 5, 4, 3, 2 e 1. Aqui é mais um exemplo da função reverse. E aqui é o exercício proposto para a atividade de vetores, que foi o seguinte. Dadas as temperaturas que foram registradas diariamente durante uma semana, deseja-se determinar em quantos dias da semana a temperatura esteve acima da média e obter os valores dessas temperaturas armazenando-as em um vetor. Aqui é um exemplo das temperaturas registradas durante a semana. E vamos para a resolução do exercício. Aqui nós vamos utilizar o Replit para a resolução de todos esses exercícios.
E no Replit, ele já possui os vetores, a operação como vetores em lista na biblioteca NumPy. Então, não é necessário baixar essa função na biblioteca, porque ele é um aplicativo mais didático e ele já possui essa maneira de fazer a programação. Então, por exemplo, aqui, para a resolução do exercício, nós vamos escrever os dias da semana com a temperatura registrada. No caso, segunda-feira, com 20 graus, terça-feira, 33 graus, quarta-feira, 21 graus, quinta-feira, 21 graus, sexta-feira, 34 graus, sábado, 25 graus e domingo, 28 graus. Vamos criar um operador, né, com o nome temperaturas, que obtém todas as temperaturas registradas durante a semana. Vamos criar um operador também como dias da semana, que são os nomes desses dias, das temperaturas registradas. Para fazer a média da temperatura, nós vamos criar um operador com média underline temperatura é igual a sum, que é a soma das temperaturas durante a semana, dividido por len, que é o tamanho da lista que nós possuímos, que no caso são 7 elementos, né? São 7 dias da semana, vezes as temperaturas. Aqui o índice do dia mais quente é igual a temperatura ponto index max temperaturas. O index retorna um item de uma coleção com base nos índices da linha e da coluna fornecida. Então, são as linhas daqui de cima, que vai ser a temperatura máxima. No dia mais quente, que nós vamos escolher o dia mais quente da semana, é igual a dias da semana, e abre o colchete, índice dia mais quente, que vai procurar aqui na biblioteca de cima o dia mais quente da semana. Os dias acima da média da temperatura registrada é igual à soma da temperatura, da média da temperatura para a temperatura dentro do operador temperaturas. Então, para imprimir essa lista, nós vamos imprimir em formatação média de temperatura da semana, que é igual a entre chaves a média da temperatura, que é esse operador, o primeiro operador aqui de cima, na linha 13, que é a soma das temperaturas dividida pelos números de dias. Para imprimir os dias acima da média em formatação, vamos colocar entre chaves os dias acima da média, que é o operador aqui de cima, dias acima da média da soma da temperatura para temperatura dentro do operador de temperaturas. E para imprimir o dia mais quente, colocar entre chaves, que vai buscar aqui na nossa biblioteca o dia mais quente da semana. E a resolução desse exercício se resulta em média de temperatura da semana é igual a 26. Os dias acima da média foram 3 dias que foram acima da média, no caso, a terça-feira, a sexta-feira e o domingo, que foi os dias acima da média da temperatura da semana, que foi igual a 26 graus. E o dia mais quente foi a sexta-feira, que foi o dia mais quente durante a semana, com 34 graus. E essas foram as referências que nós utilizamos para o nosso trabalho. E este foi o nosso trabalho sobre vetores.